Bom dia. Vamos dar início, então, ao nosso Fórum de Desenvolvimento Produtivo e a Quarta Revolução Industrial. A intenção desse evento é fundamentalmente a gente gravar as palestras, retirar os conteúdos e esse material ele vai compor uma plataforma de políticas públicas que está disponível no jornal GGN e no portal da PUC também. A ideia do Brasilianas veio de uma constatação simples sobre o que está acontecendo. Nós temos uma radicalização política monumental, as redes sociais trouxeram um grau de virulência e de radicalização muito grande. Nós temos hoje um desmonte de um conjunto de políticas públicas que funcionaram num determinado período, temos um aprendizado de um conjunto de políticas que não deram certo também, mas a discussão programática da reconstrução do Brasil foi para segundo plano. Quer dizer, quais são as propostas? Quer dizer, tem muitos setores hoje que estão discutindo propostas de políticas industriais, de segurança, universidades, em dois pontos, né? Uma estratégia é segurar o desmonte aí até a entrada de um novo governo. E a segunda estratégia é uma discussão de recuperação dos conceitos, das políticas que deram certo. Esse projeto ele contou com o apoio precioso da PUC de São Paulo, uma adesão de primeira hora, e conta também com o apoio da ANDIFES, Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino. Nós vamos realizar também 5 eventos em outras universidades também, no Rio Grande do Sul, Minas, e tudo isso para compor esse todo, porque o último setor que restou com pensamento de políticas públicas é a universidade. Os partidos políticos estão caindo pelas tabelas, você tem um desmanche da política, nós não temos centros de think tanks, a não ser ligados a interesses econômicos específicos, né? Nós temos aqui uma dicotomia entre um liberalismo que acha que se tirar o Estado tudo se resolve, e de outro lado ainda uma visão de que o Estado resolve tudo também, e a ideia dessa parceria é justamente a gente conseguir discutir aquelas políticas virtuosas que independem de ideologias, né? Destravar a ideologia. Você tem modos corretos aí de trabalhar mercado, você tem a necessidade de bancos públicos. Então, qual é a mescla disso aí, né? Bom, eu passo a palavra, então, à professora Maria Ângela, que vai... Não? Maria Ângela teve que sair. Teve que sair. Que vai tocar, então, e convidar os demais membros da mesa aí. Ótimo. Então, bom dia a todas e todos. É um prazer estar aqui, que estamos aqui mais uma vez, no segundo encontro deste projeto, Brasilianas, GGN PUC São Paulo. E eu vou fazer aqui agora, rapidamente, uma dupla representação. A nossa reitora, a professora Maria Amália Andere, está fora do país, num congresso. Sua chefe de gabinete, professora Maria Ângela Belfiore Vanderlei, estava aqui até agora há pouco e teve que, enfim, se ausentar para resolver aí um problema, enfim, interno do cotidiano da universidade. E eu queria só marcar, então, em nome da reitoria, atividades como essa, que são fundamentais para aquilo que seria um projeto muito claro na proposta dessa reitoria, que é a de abertura da universidade para fora dos seus muros e da participação ativa em grandes momentos, não só da nossa atividade universitária, da nossa atividade acadêmica, mas também daquilo que seria a participação da PUC São Paulo, digamos assim, numa ação efetiva
de pensar, de uma reflexão sobre o momento histórico que estamos vivendo. Essa reflexão ela apresenta alguns eixos que no último seminário a gente já marcou uma perspectiva. Neste e com um projeto, nós temos aí um conjunto de eixos programados nessa parceria e que serão gradativamente levados enfim, a cabo aqui nessa perspectiva de parceria. Tá? E eu estou aqui também como coordenadora da CEDEP, que é uma coordenadoria de estudos e desenvolvimentos de projetos especiais na universidade, uma coordenadoria voltada para aquilo que seria a perspectiva das políticas públicas, a perspectiva tanto de proposta de metodologias, de avaliação, de pesquisa, de projetos. E a CEDEP tem participado não apenas de resposta a editais, tanto no âmbito estatal como no âmbito da iniciativa privada, voltado para várias das perspectivas de intervenção em políticas sociais e em políticas públicas. Nós temos, nesse momento, 4 grandes projetos em desenvolvimento, 2 voltados para criança e adolescente, um deles do Conselho Nacional da Criança e do Adolescente, do Conselho Estadual, CONANDA e CONDECA, 2 outros voltados para o envelhecer, os idosos, também em âmbito estadual e em âmbito nacional, também vinculados aos conselhos, um grande projeto de atuação com pessoas com deficiência na Brasilândia, vinculado ao PRONAS, ao Ministério da Saúde. E numa atuação direta também nessa parceria de desenvolvimento de atividades como essas. Eu aproveito, então, para a gente não tardar o início, para apresentar a mesa de hoje, e para isso chamo o secretário executivo da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais e de Ensino Superior, ANDIFES, com quem temos um prazer enorme de participar nessa parceria aqui, nesse evento. A nossa reitora tem uma particular, enfim, nesse momento, uma particular relação, sempre tivemos uma relação forte com a ANDIFES e uma particular relação nesse momento com a política que tem sido desenvolvida. Então, passo a palavra para o senhor Gustavo Balduino, que é secretário executivo da ANDIFES, e é um prazer contar com a sua presença aqui, e depois eu volto para fazer a apresentação da mesa, que daqui a pouco será constituída, com o título Papel do Estado como Indutor do Desenvolvimento. Muito bom dia a todos. Quero iniciar cumprimentando e agradecendo a participação da ANDIFES, cumprimentando a professora Silvia, e registrando a importância desse evento e o nosso reconhecimento da ANDIFES, que, como já foi dito, representa os reitores das universidades federais. Nós congregamos, nesse momento, 68 universidades federais, as quais têm 320 campos espalhados pelo Brasil. Da importância desse evento e da qualidade que esse evento tem, na medida que ele é absorvido pela própria PUC, que é a universidade que nós temos como referência de qualidade e de cumprimento da função de uma universidade do ensino superior no Brasil. Queria cumprimentar também o Luiz Nassif pela iniciativa de promover Brasilianas Plataforma, vamos chamar assim, que as políticas públicas, como ele bem disse no início da fala dele, precisam ser acentuadas, debatidas, qualificadas, quanto mais melhor, independente da opinião de quem coloca, ou seja, só o fato de ocorrer já é suficientemente importante para que a gente possa apoiar. Com a licença de vocês, vou me permitir fazer alguns comentários e já de antemão coloco que não é uma visão corporativa das federais, é, na verdade, um momento político importante que nós estamos vivendo de defesa da universidade pública e gratuita que eu preciso fazer. Queria tocar nessa abertura, nessa sessão inicial, em 4 tópicos. O primeiro, de fato, é registrar a importância da plataforma Brasilianas. Nós vemos esse espaço como um espaço que pode aproximar a universidade, a produção acadêmica, científica e tecnológica, daqueles que querem debater as políticas públicas.
todos nós sabemos que existe em profusão políticas públicas sendo debatidas nas universidades brasileiras. Muita. Nesse momento, nessa hora, nessa segunda-feira, certamente no Brasil inteiro tem pessoas qualificadas e interessadas debatendo todo tipo de política pública dentro das universidades. Nós precisamos fazer isso ser compartilhado e a plataforma ajuda a isso. Viabilizar o acesso a estudos sobre políticas públicas, fenômenos sociais, comportamento humano, novas tecnologias. Esse é um espaço também muito rico para isso. Aprofundar e qualificar a informação dos debates. Esse é um dado muito relevante que nós temos que, sem preconceito, mas também com coragem, dizer. Nós temos que superar a etapa do eu acho, do palpite, do especialista de ocasião e trazer o conhecimento científico, acadêmico, que está bastante desenvolvido no país. Porque esse debate qualificado pode ajudar a encontrar rumos do nosso país, hoje e sempre. E, sobretudo, ajudar na pluralidade do debate. Esse é um conceito que não pode perder de vista. Se nós alcançarmos essa facilidade, essa condição política de ouvir o outro que pensa diferente, e a universidade é o ambiente mais apropriado para isso. Então, não podemos deixar contaminar na universidade aquilo que ocorre na sociedade, como já foi dito pelo Nassif aqui no início. Nós temos que ter paciência, tolerância, compreensão, mente e coração aberto para ouvir o contraditório. Mesmo que esse contraditório seja bem contrário ao que a gente pensa. Não é fácil porque é polarizado, mas esse espaço, esse tipo de espaço permite fazer isso. A partir daí a gente consegue desenvolver. E essa qualificação do debate, um segundo ponto que eu queria destacar, é feita como? Ela é feita na universidade, e aí, repito, a premissa que eu coloquei não é uma questão corporativa, tampouco comparativa. É uma afirmação de uma situação e de um status e de uma instituição que precisa ser preservada no país. É feita na universidade pública, gratuita e de qualidade. Esta universidade tem uma razão de ser. Esta universidade produz do país academia, conhecimento de muita qualidade. Esta universidade tem uma razão de ser em qualquer estrutura social no nosso país, porque tem uma configuração e uma formação histórica onde a universidade foi o locus do debate acadêmico, prioritariamente. Essa universidade tem a capacidade de ajudar no debate. Por quê? Porque massa crítica não se inaugura. Debate acadêmico qualificado não se teletransporta. Não traz do lugar, não é uma fábrica que você pode tirar de um país e colocar no outro. Essa massa crítica também não se inventa, ela se constrói paulatinamente, continuamente, incrementalmente, em uma velocidade que é dada por quê? É dada pela prioridade que a sociedade dá ao conhecimento e à soberania. Se a sociedade não prioriza isso, certamente essa velocidade é mais lenta. Se a sociedade prioriza isso, certamente essa velocidade pode ser acelerada. Então, não é uma escolha da universidade, é a escolha da sociedade como um todo. E, naturalmente, aí falo dos governantes, dos governos, das políticas públicas, de incentivar ou não a formação do conhecimento crítico, da massa crítica, da interlocução. Isso é importante que a gente tenha clareza. Portanto, nesse momento que nós estamos vivendo, nessa quadra da história do Brasil, é preciso a gente ter olhar atento e não se deixar enredar, como eu disse, pela crítica, ou a crítica superficial. Neste momento, nós estamos vivendo, no caso das universidades públicas, em especial as federais, e esse é um ambiente muito qualificado que eu não poderia perder a oportunidade de fazer o debate com as senhoras e com os senhores nesse aspecto, um ataque constante. Não é inusitado. Ao longo da história sempre tivemos. Que não aponta nossas verdadeiras falhas. Na verdade, o ataque geralmente são pelas nossas virtudes. Que é o debate crítico, é a posição autônoma em relação às políticas públicas e aos governos. Hoje nós enfrentamos no debate, no dia a dia, muito comum, todos os grandes jornais, grandes veículos de comunicação, problemas de gestão nas universidades. Eu quero afirmar para os senhores, sem o medo de parecer corporativo, ao contrário, com muita consciência crítica, de que as universidades públicas, em especial as federais, para as quais eu posso me referir com maior conhecimento, são extremamente eficientes na gestão. Nós vivemos nos últimos anos, de conhecimento público, mas me permitam repisar esse aspecto, uma expansão que nos últimos 15 anos nós dobramos o tamanho das universidades. Nós tínhamos em torno de 500 mil alunos, agora tem mais de 1.100.000 alunos, em 15 anos. Nós tínhamos 40 e poucas universidades, temos 68, tínhamos em torno de 40 campos, temos 300. Em 15 anos, nós fizemos nesse país
o que se levou 490 anos para fazer antes. E que fizemos universidade, indo ao interior desse país, fizemos universidade botando negros e mulheres e pessoas da escola, estudantes da escola pública, ou seja, e fizemos universidade, há um exemplo, nosso vizinho aqui, Federal do ABC, 100% de professores doutores em 10 anos. Fizemos uma universidade que dobrou de tamanho, foi ao interior, acolheu mulheres, negros e pobres, mantendo a qualidade, expandindo a qualidade. Isso não é uma referência que possa chamar de gestão ineficiente. Não há exemplo na história da humanidade recente, que eu, pelo menos, conheça, de tal desempenho recente, ou dessa dimensão. Se não bastasse esses números que são eloquentes, falam por si só, nós podemos nos referenciar nas avaliações dos órgãos de Estado responsáveis por acompanhar a academia. Toda vez que o INEP avalia os cursos de graduação, temos a felicidade de, na média, a qualidade dos nossos cursos ampliarem, melhorarem, se colocarem bem. Quem avalia a pós-graduação no Brasil? A CAPES. Toda vez que a CAPES avalia, e olha que nós triplicamos o número de programas de pós-graduação nos últimos 15 anos. As notas aumentam e melhoram. Então, que má gestão é essa que em 15 anos você dobra de tamanho e a avaliação externa, estatal, confere qualidade? E não é uma questão de comparação, é uma questão de avaliação absoluta. Outras também são boas. Que má gestão é essa que nos processos seletivos, como o Enem, das nossas 200 mil vagas oferecidas por ano, tem mais de 2,5 milhões de candidatos? Seria uma cegueira coletiva, todo mundo queria entrar no lugar onde é que a qualidade e a gestão é ruim. Não temos candidatos suficientes com qualidade para atender naquele processo que eu falei, com critério de cotas, negros, mulheres, no interior, em quantidade, demandando as vagas, essas vagas dessas universidades. Portanto, eu não tenho dúvida de dizer que a gestão é eficiente, e o mais importante de mostrar essa eficiência, o melhor aspecto, é o resultado daquilo que é a nossa atividade fim, ensino, pesquisa e extensão. Poderia ir nas avaliações privadas, o RUF da Folha, por exemplo, que mostra resultados eloquentes também. Isso é importante por quê? Porque, nesse momento, nós estamos fazendo um debate de eficientismo, gerentismo, onde os órgãos de Estado, os órgãos públicos, são demandados a serem eficientes na gerência, se abandonando a avaliação do resultado, e, mais ainda, o mais grave, esse é o ponto, usando o discurso da má gerência para poder fazer o subfinanciamento. Não falta dinheiro, o problema é de gestão. É o mantra repetido diariamente. Claro que temos problemas de gestão, como todos têm. Por exemplo, tem uma empresa de telecomunicação, por que não citar no ambiente acadêmico, não estou fazendo propaganda nem demérito, a Oi, está quebrada. É privada e mexe com telecomunicações, talvez uma mina de ouro, né? E conseguiu ter uma gestão. Recentemente tivemos um grupo X que mexia com petróleo, o recurso público quebrou também. Privado mexendo com petróleo. Outro, privado mexendo com telecomunicações. Eu quero dizer que são produtos, vamos chamar assim, ou elementos que certamente têm espaço no mercado e não conseguiram ainda. As próprias empresas de comunicação, que rotineiramente criticam a má gestão, algumas delas relevantes, têm problema na gestão pública, na gestão das suas empresas publicizadas recentemente. Então, são os erros e vezeiros em propor receitas, mas são talvez incapazes de aplicar a receita da boa gestão nos seus próprios negócios. Então, na verdade, o que eu quero dizer com isso? Uma crítica ao quem não tem a boa gestão não pode falar que o outro tem. Claro que pode, esse é o ambiente. Agora, não pode usar o discurso da má gestão para desqualificar o papel do ente público relevante como a universidade. Portanto, eu queria fazer essa afirmação nessa oportunidade de que a universidade pública gratuita brasileira é muito eficiente. Tem colaborado para a construção dessa sociedade nos melhores aspectos. Certamente temos muitas mazelas. E a transparência e o espaço público como esse é o que permite corrigir essas mazelas. Até porque a universidade não é e não pode ser um gueto em relação à sociedade. Ela é o reflexo da sociedade. Queria falar sobre os dois aspectos mais, agora já pensando na nossa agenda de trabalho ao longo do dia. Um pequeno tópico para deixar para debate para os palestrantes que certamente estão mais qualificados do que eu para aprofundar esse debate. Qual profissional nós precisamos para o desenvolvimento produtivo e para a quarta revolução industrial?
Quem vai sair da universidade para esse ambiente? Eu faço um início dessa resposta no sentido de provocar o debate, polemizar, dizendo que nós temos que continuar formando o mesmo profissional que nós formamos hoje nas boas universidades. Se eu fizesse um recorte maior ainda, olhando para as áreas de engenharia, desculpa o viés de formação que eu fiz engenharia, um engenheiro que tenha base concreta, sustentável em cálculo, é fundamental, em qualquer ambiente. Nossos alunos das melhores universidades têm isso. Um profissional que tenha o domínio de uma segunda língua, os nossos melhores alunos também têm isso, nas nossas melhores universidades. Um profissional que tenha uma visão multidisciplinar, e os nossos melhores alunos das melhores universidades também têm isso. Ele está pronto para percorrer qualquer ambiente que se prepare. O que a gente precisa é que o sistema político, o sistema de políticas públicas, o sistema educacional brasileiro seja preparado, acostumado, induzido a dar uma formação contínua. É parar de confundir a conclusão do ensino superior como conclusão da educação. E isso é o que a gente precisa fazer, que tem pouco a ver com o profissional que a gente forma, tem mais a ver com o modelo que a gente tem. Portanto, eu acho que não é um problema de mudar os profissionais. Digo isso porque é muito comum nos últimos dias, a universidade não forma quem a indústria precisa. Eu, na minha época de estudante, ainda conversando com um professor que é meu amigo até hoje, esse debate eu colocava na década de 80. E ele dizia, olha, eu não sei o que a indústria quer, mas se um engenheiro não souber equações diferenciais e cálculo integral, ele não serve para nada. Se ele souber isso aí, qualquer que seja a máquina, o computador que vem a tecnologia, ele sabe se adaptar, desenvolver. E mais do que isso, ele vai fazer a máquina. Essa é uma questão que a gente tem que entender. Nós queremos um engenheiro profissional que opere a máquina ou que faça a máquina. Essa é a diferença entre soberania e autonomia, é entrar de forma altiva no mundo globalizado ou de forma subserviente e prestadora de serviço no mundo globalizado. Então, os nossos alunos têm que saber, antes de mais nada, cálculo, equação diferencial, cálculo integral e diferencial. Me refiro à engenharia para poder resumir o debate. Agora, é possível ter essa formação para esse mundo, desenvolvimento produtivo e para essa quarta revolução, olhando só para a universidade, olhando só para o ensino superior? No caso do Brasil, eu sou capaz de afirmar que não. Porque esses alunos que precisam aprender equação diferencial, cálculo integral, eles vêm da educação básica. Às vezes eu fico assim, sem saber como interpretar, que debatemos o mundo da modernidade no Brasil, e temos, na ponta. E ontem, os dados estatísticos dessa semana, o IBGE fala que nós temos 11 milhões e meio de analfabetos. De que Brasil nós estamos falando? De que quarta revolução é essa? Onde é que entra o analfabeto na quarta revolução industrial? 11 milhões e meio de analfabetos. Vou deixar de lado os 13 milhões de desempregados. Muitos estão na mesma estatística. Então, nós temos que ter uma educação básica universal e de qualidade. Sem isso, não tem desenvolvimento produtivo. Sem isso, não tem quarta revolução para você tentar participar. Porque a quarta revolução não é a jabuticaba brasileira. Nós não vamos inventar. Ele é um fenômeno da modernidade do mundo. Nós vamos participar dela ou não. Possivelmente, pelas razões que não participamos da primeira, da segunda, da terceira, talvez fiquemos de fora da quarta. Não é porque nossas universidades não estão preparadas, é porque nossa educação básica não está preparada. Quarto e último aspecto dessa sessão de abertura, e também coloco para polemizar, é possível ter uma política de desenvolvimento e uma quarta revolução sem políticas públicas, políticas estatais voltadas para ela? É possível ter uma quarta revolução industrial sem uma política industrial, ou ela ocorrerá naturalmente, espontaneamente? É possível ter uma política industrial dissociada de uma política de ciência e tecnologia e inovação? E ter essas duas políticas é suficiente? Não seria necessário coordená-las? E isso não depende dos nossos, vamos dizer, chamar assim, competidores internacionais. Depende das políticas públicas nacionais. Isso não pode depender de partidos, simplesmente, tem que depender de projeto de nação.
Qual é o papel dos bancos de desenvolvimento, do BNDES, bancos estaduais, numa possível quarta revolução industrial? Eles têm algum papel a cumprir? As agências reguladoras ou agências de fomento têm algum papel a cumprir? As fundações de apoio, FAPESP e outras tantas. É possível pensar na quarta revolução industrial sem uma política específica das agências de apoio à ciência e tecnologia? Essa é uma questão que a gente tem que responder, porque é uma resposta que nós temos que dar, porque nós estamos falando da nossa etapa de revolução, quarta revolução industrial, não estamos falando da quarta revolução industrial como tese mundial. Pouco significa para o Japão, para a Inglaterra, a Alemanha e Estados Unidos as questões que eu estou colocando agora no Brasil. Elas são relevantes para nós. Então, eu concluo de uma maneira talvez simples, dizendo que é importante espaços como esse. Parabéns, não poderia ser um outro lugar como a PUC para poder nos absorver, nos acolher numa manhã, num dia como esse, num tema relevante como esse. É importante que as universidades públicas tenham sintonia e espaço para poder divulgar aquilo que ela produz academicamente. É importante saber que elas devem ser valorizadas e é importante saber que não é um gesto voluntarista ou espontaneista ou na expectativa de ganhos e lucros do mercado que vai se fazer um desenvolvimento produtivo e uma quarta revolução industrial. Eu acho que é preciso ter políticas públicas que coordenem ou induzam ações que levem a esse objetivo para que nós sejamos contemporâneos do nosso tempo. Bom dia, muito obrigado.